Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Jó 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes ele possuía. Glória a Deus. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava por quem? O Senhor acrescentou qual quantidade? Fala comigo, em dobro. A tudo que ele antes já possuía. Ou seja, Deus restituiu em dobro para Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, irmão. Apesar de Gênesis contar a história e o início de tudo, escrito por Moisés, o livro de Jó ele é considerado o mais antigo da Bíblia. E é uma história que mostra ali a vida de um homem de Deus e a disputa de Satanás em tentar descredibilizar esse homem junto a Deus e também fazer com que esse homem venha apostatar. Fala comigo, apostasia. No grego, irmãos, apostasia quer dizer divórcio. Só divorcia quem estava casado, é ou não é? É ou não é? Você sabia que a estrada do avião que o anticristo vai pousar para começar a obra dele aqui na terra é pavimentada pela igreja. Mas não pela igreja que vai subir, pela igreja apóstata. Porque a Bíblia diz: antes que venha o anticristo, é necessário que haja apostasia. Ou seja, uma igreja que esperava o noivo, ela era noiva, ela resolve se apostatar. Ela resolve, porque alguém me perguntou esses dias: pastor, a gente perde a salvação? Não, você não perde, mas você pode abrir mão dela. Quando você renega o corpo, sai e você vira um inimigo. Antes era um amigo de Jesus, agora é inimigo da fé, inimigo da igreja. E Satanás tentou fazer Jó apostatar, Jó deixar Deus de lado. Sabe por quê, irmãos? Jó não é muito diferente de nós, não. Quando a crise chega, a dificuldade chega, a falta de dinheiro, problema de relacionamento, todos nós ficamos pensando: será que Deus está comigo mesmo? Não tem esse santo que não pensa isso. Será que Deus está comigo mesmo? Mas você vai sair daqui nessa noite imbuído de uma missão de restituição na sua vida. Jó perdeu tudo, só não perdeu a presença de Deus. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma, como disse Jesus. Como diz o pastor Júnior aqui de manhã, para você ter restituição, você tem que estar cheio. Mas como assim, pastor? Se eu tenho que ter restituição, é porque eu estou vazio. Não. Você pode perder carro, casa, casamento, seja o que for. Se você guardou a fé, você está cheio. Estando cheio, Deus pode restituir. Amém? Aleluia. Essa foi uma revelação que eu tive hoje às 3 da manhã. Não, brincadeira, foi às 19 horas, o pastor Júnior me deu a revelação ali no escritório. Não é? E quando o pastor fala, tive essa revelação. Não. Então, irmãos, olha só. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha milhares de camelos, bois, ovelhas. Ele não tinha nada, pouca coisa não. Tudo dele era milhares. E ele era um homem que todos os dias, fala comigo, todos os dias, ele sacrificava ao Senhor, pedindo para a sua família e para os seus filhos. Ele era um homem temente a Deus, um homem da fé, um homem que ele era da adoração, da palavra, ele era do sacrifício, da oferta. Era um homem fiel, sabe? As pessoas davam testemunho a Jó. Que é isso? Jó é milionário, Jó é homem de Deus, e Deus testemunhava dele também. Porque o diabo, Satanás, teve uma conversa com Deus. E aí ele falou assim: você viu meu servo Jó? Que é um homem justo, perfeito,
um homem íntegro. Aí Satanás falou assim, eu conheço ele sim, mas também o Senhor cerca ele com proteção, o Senhor dá riqueza, dá prosperidade. Sabe, Deus vai dar testemunho de você. Porque é o seguinte, é como se ele dissesse assim para o diabo: diabo, eu criei você num ambiente perfeito, mas você foi infiel. Jó, mesmo em meio a crise, falta, imperfeição, ele foi fiel. Por isso eu estou dizendo que Deus vai dar testemunho de você. Os homens terão testemunho da sua vida, dizendo: olha, mesmo com toda dificuldade, empresa quebrou, a outra quebrou, e faltou, enfermidade na família, luto na família, perseguição, falta, algo tem na vida dessa pessoa que fez com que ela não caísse, não desistisse. Só pode ser de Deus mesmo, porque no meio dessa crise permaneceu fiel no meio de toda a crise. Aleluia. Jó reconhecia que a colheita na vida deles vinha de Deus. Sabe por que muito crente não tem restituição? Porque nunca reconhece as suas colheitas. Ou puxam a glória para si, para a própria capacidade, para a esperteza, porque é bom de fazer negócio, mas não reconhece que a colheita vem das mãos de Deus. O primeiro ataque de Satanás, ele acusa a fidelidade de Jó, como se ele fosse interesseiro. Também o Senhor cercou Jó de riqueza, é claro que ele é fiel. Deixa o homem pobre, para você ver. E aí Deus permite, olha, pode tirar tudo que ele tem. E Satanás falou assim: a hora que eu tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar do seu nome. Ele vai blasfemar contra ti. Deus, então vamos fazer o seguinte. Irmão, Deus falou assim: eu te autorizo tirar tudo que ele tem, mas não toca nele. Satanás é um pitbull na coleira. Jesus segura ele, solta só quando quer. De vez em quando o irmão também infiel, meio sem vergonha, fala: pega. Você fica esperto, irmão. Pega, Satã. É sem vergonha voltar para a igreja. Brincadeira minha, né, irmão? Mas o diabo só age segundo a autorização de Deus. Para aqueles que são fiéis, Deus pode permitir algumas coisas, até mesmo sermos açoitados. Porque Israel várias vezes foi açoitada por nações inimigas, porque se desviou da vontade de Deus, começou a servir deuses estranhos, e Deus perguntou: pode ir lá, pode levar eles para o cativeiro. E era assim, irmão, toda vez que Israel se desviava, o inimigo vinha e pegava eles. E aí lá no cativeiro eles convertiam. Ô irmão, você está esperando cativeiro para converter? Converte antes que venha esse negócio. Converte. Tenha humildade de render sua vontade, os caminhos para Deus. E aí, da noite para o dia, Jó, de homem mais rico do Oriente, passa a ser já o mais pobre, porque os seus rebanhos foram assaltados, mortos, pestes. Sabe o que aconteceu? Por que o diabo tocou primeiramente no rebanho de Jó? O rebanho dele era para negócios, para transporte, era dinheiro na mão, mas uma parte do seu rebanho era para sacrifício ao Senhor. E ele via que todo dia Jó ia lá sacrificar algo, um animal para Deus, pedindo pela sua família. Quando o diabo quer tocar na vida de uma pessoa e tirar o que ela tem, ela primeiro vai afetar o seu sacrifício, a sua adoração no altar. Porque assim que ele tira os rebanhos, Jó não tem como sacrificar. Perdeu o sacrifício, perdeu a proteção, perdeu a bênção. Logo após tirar a capacidade de adorar ao Senhor com o sacrifício e com o animal, com a oferta, ele manda um vento. Os seus filhos estavam numa festa, numa casa, num jantar, a casa cai em cima deles e mata todos. A proteção cessou. Agora, filhos mortos. E aí ele falou assim:
Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo ficou endemoniado, irmão. Ele já é um demônio, mas ficou endemoniado. Porque viu que o cara perdeu tudo e não blasfemou. Você não entendeu, não? Você não entendeu que no meio dessa perda que você teve, o diabo está te incentivando a blasfemar? A reclamar para as pessoas: ó, Deus não me ajuda, Deus permitiu isso acontecer, cadê Deus? Quem está comigo aí? Eu quero profetizar que nenhuma investida de Satanás vai mudar o que Deus tem para a sua vida, e que a vitória será garantida. Está tudo pronto, está tudo preparado. O que Deus tem é bem melhor para nós. A oração do crente não mexe na terra, a oração do crente mexe com o céu. O céu não age, o céu reage. Então quando eu oro aqui na terra, a oração vai para o céu, e o céu reage com resposta. Porque o agir do homem é limitado, mas quando eu oro, eu levanto do trono aquele que diz: agindo eu, quem impedirá? É Ele que vai agir na tua vida, é Ele que vai restituir aquilo que foi perdido. Eu estou falando aqui de saúde, eu estou falando de vida financeira, eu estou falando de negócios, estou falando de paz dentro do lar, paz na sua vida. Eu estou falando aqui de ministérios, de chamados, sabe? Aí vem lá o segundo ataque de Satanás. E aí Deus fala assim para ele: você viu meu servo Jó? Perdeu tudo, mas ele continua meu servo. Porque a adoração dele, Satanás, não depende do que ele tem, mas depende de quem eu sou. Ele considera não o que eu dou, mas quem eu sou. Ah, irmãos, isso mexe com o mundo espiritual das trevas. Porque o diabo tem um entendimento assim: eu só te dou se você vender a alma para mim, eu só te dou se você me adorar. Ei, Jesus, se você se prostrar e ajoelhar aqui, eu te dou o mundo. Satanás entende que a adoração é assim: eu só dou o que você precisa se você me adorar. E Deus não é assim. E nós devemos ser como? Não aquelas pessoas: ó Deus, eu vou fazer um propósito, vou fazer um jejum, vou fazer uma oferta. Olha lá, hein, Senhor, eu quero de volta tanto e tanto. Não. Primeiro que o altar não é lugar de dar dinheiro, você só devolve do que Deus já te deu. Se você não tem, você faz um voto com Ele, Ele honra o seu voto e vai te dar o que você tem que trazer. E aí, quando está aqui no altar, não é um ambiente de troca, é um ambiente de honra. E a Bíblia diz: honra a quem honra, honra. Você honrou, Ele te honra. E Ele diz lá no livro de Samuel: honrarei os que me honrarem e desprezarei os que me desprezarem. Quem está comigo? E aí eu fico pensando, irmão, Satanás é um cara que convenceu 1/3 dos anjos. Você está entendendo, irmão, que nos céus podem ter trilhões, bilhões, trilhões ou 4 trilhões de anjos? E esse cara conseguiu trazer 33% dos anjos com ele. Mas você pode me questionar, falar assim: pastor, não era trabalho dos anjos estar sempre diante de Deus? É, esse que é o problema. Quando aquilo que costumava ser a sua alegria vira o seu trabalho, você está perto do engano. Quando aquilo que era de coração e com o primeiro amor virou obrigação e peso, você está a um passo do engano de Satanás. Não é nosso trabalho estar na presença de Deus, é nossa alegria estar na sua presença. Irmão, Jesus não suportou a cruz porque foi trabalho dele, mas pela alegria que estava proposta, que estava adiante dele. Eu não tenho que vir à igreja, eu amo vir à igreja. Eu não tenho que servir, eu amo servir. Eu não tenho que ofertar porque nunca foi obrigado, não é por obrigação, é convicção. Eu amo ofertar, ser dizimista, eu amo isso.
ensino aos meus filhos. Eu vou ensinar para os meus filhos algo que eu não amo. Sabe? Ainda é e sempre será a minha alegria estar na casa de Deus, com os meus irmãos, na presença de Deus aqui, dentro do carro, em casa, onde eu for, é a minha alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então agora Satanás fala assim, deixa eu tocar nele. Você vai ver, esse cara vai te amaldiçoar. Satanás, eu te permito tocar nele até um certo limite, mas não pode matar ele. E aí, Satanás mata os filhos, mata todo mundo. E uma hora ele está lá, cheio de ferida. Ele pega caco de telha para arrancar as feridas, para coçar as feridas. Os amigos falando assim, ô Jó, você está em pecado, hein, irmão? Engraçado que quem... Olha só, irmão, como é que é sem vergonhice, ironia gospel. A pessoa olha uma vida dos outros e fala assim, fulano deve estar em pecado, como se ela não tivesse. Eu já vi toda igreja que eu passei e alguém veio me dar um conselho, pastor, tem umas coisas acontecendo porque tem pecado no altar, pastor. Deixa eu perguntar, alguém que está aqui nesse altar aqui não pecou hoje? O pecado está nesse altar justamente porque eu estou aqui. Mas como disse Jesus, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Só tem que de vez em quando lavar os pés, porque às vezes você pisa na sujeira. Você precisa se limpar. Não foi? Pedro falou assim, me lava o corpo inteiro. Então Jesus, não, você está limpo, rapaz, é só o pé. Por falar nisso, hein, ô Davi, amanhã é o dia mais doido do ano, né? Amanhã é doido demais. Não é isso? E hoje é o nosso dia, né, irmão? Dos trabalhadores. Dia do trabalho dos trabalhadores. É isso, amanhã é o dia de São Joaquim, é doido demais. Então tá. Sabe? Você pode, Satanás, tocar na estrutura dele, mas você não vai tocar na vida dele. Pode tocar na estrutura dele, mas não toca na vida dele. De repente aparece a mulher de Jó. Ó Jó, amaldiçoa Deus e morre, rapaz. Você não tem para onde ir mais não, acabou. Mas antes eu pensava assim, se o diabo não matou essa mulher, porque coisa boa ela não era. Mas depois Deus mostrou o contrário, não foi isso não. Foi, por que Satanás não pôde matar a mulher de Jó? Porque quando você está com uma pessoa, os dois são uma só carne. Se não pode matar Jó, não mata ela. Ei, marido, falar mal da sua esposa, está falando de você mesmo. Mulher, desprezar e falar mal do seu marido, você está falando mal de si mesma. Vocês são uma só carne. Eu tenho uma notícia para você. A tua vida não está na mão do diabo, a tua vida está na mão de Deus. Ele tenta acabar com a sua vida e com a sua família, mas eu quero dizer, ele já perdeu. Ele já perdeu. Aleluia. É igual o dia que apareceu o cara aqui à noite, um rapaz desviado, irmão, com um copão cheio de cachaça, endemoniado, começou a dizer que ele, aquela vez que saiu água do esgoto, que nem existe esgoto ali, que nós jogamos um azeite, oramos e parou de sair, bem perto do começo, né, de um momento importante. E ele falou, eu coloquei um demônio no esgoto dessa igreja e tal, ó, vocês não vão construir nada aqui na frente. Irmão, tem que rir, sabe por quê? Olha o representante que o Satã mandou. Mas eu quero dizer algo para você. Você representa o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele é o grande eu sou. Ele foi e Ele sempre será. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia.
Jó disse assim: eu não, olha a situação do Jó, precária. Eu não morrerei, mas viverei. Ah, irmão, diga comigo agora, fala assim: eu vou viver, eu não vou morrer. Essa situação ou qualquer outra que aparecer na minha vida não vai me matar. Ou então você pode cantar: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Tem a fé de Abraão. Glória a Deus. Jó não tinha para onde ir mais, mas ele disse algo, e é nos piores momentos da sua vida que você tem que falar coisas proféticas. Porque se você se render à voz da miséria, do medo, da dor, da decepção, você para de ouvir a voz do Espírito. Mas Jó ainda tirando casca de ferida, com telhas e coçando e sangrando, na miséria, no pó, na cinza, ele estava na cinza e no pó. Ele teve coragem de falar isso. Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, ele já sabia o fim, por fim se levantará sobre a terra. Meu Deus está vivo. Eu sei que estou passando um momento difícil. Eu sei que está faltando fé, alegria, disposição, faltando saúde. Tem problema em casa com mamãe, papai. Eu tenho problema com esposa, marido. Alguma coisa está acontecendo. Eu não estou achando uma oportunidade de emprego. A minha vida está precária. Mas eu sei que o fim não é agora. Se não acabou, que ainda não chegou no fim. E o fim que não o que o homem ou são meus parentes estão dizendo. O fim é aquilo que Deus diz que vai acontecer. E o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a minha situação e vai mudar a minha história. Aleluia. Olha, Deus falou: você tirou tudo, tocou nele, não vai matar, para por aí. Nessa noite Deus está colocando limite nos seus adversários, colocando limite nos seus inimigos. Irmão, a partir do capítulo 20 de Jó, não tem mais a mulher, não tem os amigos, não tem o diabo. É só Jó e Deus. Aí Deus fala assim: Jó, quem te ajuda sou eu. Quem te levanta sou eu. Quem te defende sou eu. Sabe, quem vai agir na sua vida agora sou eu. Eu deixei Satanás agir para mostrar o seu caráter. Você está achando que caráter é mostrado quando você está bem? Você conhece um líder cristão quando ele é corrigido, não quando ele é elogiado. Conexão aqui. Wi-Fi, deu uma falha aqui. Eu já fui tão tolo, irmãos. Quando eu era corrigido, eu pegava, como é que fala? Pegava ar. Ficava nervoso quando era corrigido. De vez em quando dá um negócio assim, meio. Aí você tem que segurar. Ô, meu amigo, seja bem-vindo. Pastor Robert. Tem mais pastores visitando a gente aqui hoje. Eu vou apresentar para vocês. Tá? Irmãos, eu era corrigido, eu ficava... Não era endemoniado não, mas parecido. Porque não é o sucesso que te ensina, mas é a derrota. Não é elogio que faz bem para você, faz bem a correção. E nós somos, principalmente brasileiros, mimimi. Quer que todo mundo fala assim para você, nunca fala não. Eu vi aquela mulher do avião lá, a mulher filmando que ela não quis dar o lugar na janela para o filho da Dondoca. Lourenço e o Mateus foram jogar Atlético contra América agora domingo, campeonato lá infantil deles. O Mateus fez uma oração bonita lá, a gente até filmou. Tadinho, ele já entrou, já fez uma falta, da falta saiu um gol, o treinador já tirou ele e foi para preservar ele. Primeiro jogo dele de campeonato.
Depois no final ele jogou 1 minuto, ou seja, jogou 2 minutos. O Lourenço não jogou, porque tinha lá ele mais uns 6 na reserva. Aí a gente via decepção no olhar deles. Eu falei, olha, vocês querem ser jogador? É isso aí, é reserva, às vezes é não jogar, às vezes é uma lesão. Tem jogador, vocês conhecem o Cafu? Eu falei com ele, conhece o Cafu? O Cafu foi rejeitado por quase todos os times do Brasil, mas ele persistiu, o cara foi tetracampeão mundial. Falei com ele, vocês têm que aprender. Aí eu cheguei no treinador, a hora que eu fui falar só, eu vou usar os meninos, viu? Mas eu estou preservando eles. Tava só 1-0, a gente não podia arriscar, o primeiro jogo deles. Falei, tá vendo? Só que um monte de pai mandou mensagem desaforada para eles, dizendo que ia tirar os meninos da escola, que é um absurdo não colocar meu filho. Teve um lá que foi pessoalmente bater boca lá e gritar. Olha o monstrinho que ele está criando, que não vai ouvir falar, nunca vai ouvir não, que não é preparado para frustrações. E tem crente que é assim, frustrou, vai embora, abandona Jesus, abandona a igreja. Ah, meu irmão, bom, deixa isso para outro dia. Sabe, Deus fala, aí Deus se apresenta para Jó. Jó, sabe quem eu sou? Onde você estava quando eu colocava as estrelas no lugar? Onde você... Ah, irmão, isso aí para pessoa que... Porque o ser humano é tão sem vergonha que ele quer questionar Deus. Por que isso? Se Deus existe, por que acontece assim assado? A minha opinião, Deus não quer saber a sua opinião, a dele é que vale. Sabe qual é a minha opinião sobre a Bíblia? Ô, irmão, se você soubesse que o autor não está nem aí para a sua opinião. Jó, onde é que você estava quando eu sabia quantos grãos de areia tinha no mar e eu mesmo coloquei? Onde é que você estava, irmão, quando eu criei as montanhas? Quando eu pus o sol no lugar, a lua, e todos interdependentemente funcionando, milímetros, metros certos para tudo funcionar no universo. Sabe que eu estou falando isso aqui para você entender que a frustração, o problema que você está passando e até o que você perdeu não é nada para o Deus que criou todas as coisas. Vai nessa sua fé essa noite, saia daqui crendo e profetizando, vai ter restituição. A restituição vai chegar. Restituição na minha vida vai chegar. Sabe, o diabo tinha certeza que ia arrebentar com Jó. Só que o diabo não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente, e ele não sabe o fim da sua história. Mas o maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não chegou. A cruz foi o pincel do amor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e nasci naquilo que estava escrito. Aleluia! Aleluia! Eu sei que você deu uma risadinha aí, viu, Eric? Você já pensou, virou figurinha essa aí, no WhatsApp. Eu estou sabendo que tem algumas figurinhas ocultas que eu ainda não vi. Vocês mandam para mim, gente. Eu tenho que avaliar essas figurinhas do WhatsApp aí. Ai, ai. É bom, irmão, que as figurinhas vocês lembram de mim, não esquecem de mim. Aí Deus fala assim, Jó, Satanás saiu de cena, agora quem entra sou eu. Porque agora Satanás, os seus amigos, os inimigos, a sua mulher, todos vão ter que sentar junto com o diabo para assistir o que eu vou fazer na sua vida. Nossa, eu estou até arrepiado aqui, irmão. Sabe, Deus vai tirar você de onde o diabo conseguiu colocar. Sabe, Jó, quem te levou para baixo foi o diabo, mas quem te levanta sou eu, Jó. E a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro. Ó, faz assim comigo.
Eu vou viver uma virada, minha vida eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada, minha vida eu creio. Eu vou viver uma virada. E aí? Ele virou, escuta essa agora. Ele virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E aí eu descobri algo que acontecia na vida do Jó. Ele não orava pelas outras pessoas. Ele amava a sua família, sacrificava pelos seus filhos, orava, mas quando Deus viu ele, sem pensar apenas no próprio umbigo e orando por outras pessoas, ainda mais pessoas que foram lá desanimar ele, Deus falou assim: está na hora de virar o seu cativeiro. Está na hora de virar a sua história. Você, Jó, agora você entendeu, Jó? Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. E o Senhor deu-lhe o dobro do que antes ele possuía. Tudo que o diabo tirou, Deus coloca no lugar e vai ser em dobro. Sabe? Ai, irmão. Aquele que sorriu e se alegrou com a sua falência, com a sua derrota, com a crise na sua família, aqueles que se alegraram com as suas frustrações, com aquela falta de dinheiro para pagar o aluguel, eles vão ter que sentar do lado do diabo para assistir um filme de vitória que é a sua vida, porque isso vai chegar. Se você crê nessa palavra que está sendo liberada do altar, nessa unção que sai desse altar, é o que vai acontecer na sua vida. E olha o que aconteceu em Jó 42:16. Presta atenção. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. O que quer dizer isso? Ele teve restituição em dobro, filhos, posses. E ele passou por uma prova momentânea. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que o tempo da bênção sempre será maior que o tempo da provação. José passou um pouco mais de uma década de sofrimento e perseguição, porque ele teve um sonho dado por Deus. E ele passou por provações como prisão, escravidão. Um pouco mais de uma década. Só que ele reinou com o faraó 8 décadas. 80 anos governando no Egito, com a melhor comida, a melhor roupa, a melhor cama, a melhor casa, filhos saudáveis. Ele passou a viver com o melhor que o céu pode dar. Aleluia. O que eu quero dizer é que você vai estar vivo para desfrutar as bênçãos de tudo que Deus vai te restituir. Deus fala sobre uma promessa lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, do versículo 9 ao 12. Eu quero ler com vocês bem tranquilo aqui. Olha para sua mão aí. Agora olha para esse versículo. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, destruirei os teus carros. Está falando dos inimigos, das armas deles, do poder de guerra. E destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as suas fortalezas. Eles vão perder toda a defesa deles. E tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás agoreiros. Nós estamos começando um tempo de restituição. Mas e se você vem com um balde para eu te restituir? Quando eu coloco as coisas no balde, seu balde não tem fundo. O seu balde não tem fundo. Não adianta Deus restituir uma mão que não está abençoada. Eu quero pedir um sinal ao Senhor. Se alguém aqui nessa noite está passando por momentos, irmão, não estou falando de maldade de coração, não estou falando que tem demônio.
mas pessoas passando por situações, vítimas de feitiçaria, vítima de palavra de maldição, vítima de consagração feita pelo avó, pela mãe. E ele disse: tirarei as feitiçarias da tua mão. Maldição na mão. Bota a mão, o negócio dá errado. Ai, como eu sou azarado. Não, tem algo errado aí. Eu quero pedir que você fique de pé. Eu vou fazer uma oração breve. Fique de pé no seu lugar. E se isso estiver acontecendo na vida de alguém aqui, Deus vai retirar hoje. Eu quero que você faça assim, ó. Entrelaça a sua mão, os seus dedos, faz assim, feche. Coloque sobre o seu coração, eu vou orar. Deus poderoso, Deus de Israel, Deus que respondeu a Elias no Monte Carmelo, Deus que respondeu orações dos teus servos ao longo das décadas e dos milênios. Aqui estão reunidos, Pai, teus filhos, teus servos, e eu como ministro do Evangelho e pastor dessa igreja, peço ao Deus dos céus um sinal para desmascarar a ação do inimigo e toda e qualquer maldição, má sorte sobre a vida do teu povo. Eu agora, Pai, peço que o Senhor mande o anjo, e nessa mão, Deus, onde há algo que só o Senhor pode ver, mas eu como homem não posso, que o Senhor agora, Pai, trave essas mãos, para que nós venhamos aqui orar e trazer libertação e unção sobre a sua vida. Ó Deus, eu te peço esse sinal agora. Se o Senhor vê algo que eu não posso ver, e que esse homem, essa mulher não pode ver, que agora se manifeste em nome de Jesus. Amém. Se alguém não conseguir soltar os dedos, vem aqui por favor. Alguém ficou com os dedos presos? Com a mão presa? Alguém ficou? Ninguém? Vem cá, filha. Você também, querido? Irmão, vem cá, olha. Quem tá, pode se assentar aí? Tá bem travado? Você não consegue tirar, não? Consegue, não? É? Sua amada está aqui, né? Você não consegue soltar? É? Ele é bem forte. Será que ele consegue soltar? Não fala nada, só tenta puxar a mão dela aqui. É porque é o que você me disse. O que lançaram contra a sua vida sentimental é só a união de vocês dois que vai resolver. Não aceitem as palavras que estão vindo de fora. Cuidado com as amizades. É isso que Deus está mostrando para você. Vocês, uma só carne, são juntos. Tem que vencer essa situação juntos. Amém? Eu vou orar por vocês daqui a pouco. Deus poderoso, eu oro agora, Senhor, e entrego em tuas mãos a vida destes que estão aqui na frente. Com certeza, Pai, o Senhor vê algo que nós não podemos ver. Vida financeira, relacionamento, família.
mas este é o lugar da libertação, o lugar da graça. Se existe algum espírito de morte, miséria, trancando os caminhos, fechando portas, eu te dou uma ordem: bata em retirada agora dessa casa, dessa vida, porque agora começa uma temporada sobrenatural na vida deles. E em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro na unção do Espírito Santo que eles sejam agora libertos para a honra e glória do teu santo nome. Pode abrir as suas mãos em nome de Jesus agora. Pode soltar. Pode soltar. Amém? Olha aqui para mim. Vou subir para aqui melhor para falar. Irmãos, não é porque sua mão não ficou entrelaçada e travada que você tem que facilitar. Muito sério o que eu estou dizendo aqui. Todo mundo que veio aqui me contou algo, um pouquinho só do que está passando. Situações difíceis, o inimigo, ele não está dentro da pessoa, mas ele está em volta trabalhando. Crente que tem o Espírito Santo, o diabo não entra, mas ele sussurra. Ele tenta influenciar, tenta oprimir, vem através de sonhos, pesadelos. E tem pessoas que ele coloca ao nosso redor que são pesadelos e a gente não percebe e acha que está sonhando com a gente. Então, olha aqui para mim, vocês estão aqui na frente. Isso é um sinal, tá? Salvação é pessoal e intransferível. Você busca e você confessa. Algum de vocês que veio aqui à frente nunca confessou Jesus como Salvador? Já confessaram? Reconhece Jesus como Senhor e Salvador? Então existe um tempo agora de ajuste na vida de vocês. E eu quero falar para vocês na mais sincera forma, como pastor. Sem comunhão com Deus, sem praticar a palavra, o inimigo vai continuar travando. Não é conhecer a palavra, é praticar a palavra. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, disse Jesus, são como casas edificadas sobre a rocha. Vem rio, vem água, vem chuva, vem vento e nada derruba. Mas quem só ouve e não pratica é como uma casa na areia, vai ser derrubada. Que vocês voltem para os seus lugares agora com uma certeza. A partir de hoje, vocês vão edificar a vida de vocês sobre a rocha que é Jesus, com firmeza, com seriedade. E muita coisa, se vocês começarem a praticar, a partir de hoje começa a mudar. Amém? Então Deus abençoe vocês. Se precisar, que no final a gente pode conversar, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Do teu poder, rompendo em fé. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.